O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participou nesta quinta-feira de uma audiência pública conjunta de 7 comissões da Câmara e do Senado. O objetivo era uma prestação de contas determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal da atuação do banco, mas a reunião foi dominada pelo caso do Banco Pan-Americano. Meirelles apresentou aos parlamentares resultados recentes da economia, números que mostram, por exemplo, a redução da dívida pública, da taxa de juros reais e da inflação, bem como o aumento das exportações, do crédito bancário e das reservas internacionais, que em novembro chegaram a 287 bilhões de dólares. Meirelles afirmou que as reservas funcionam como um seguro para a economia e são um instrumento importante para minimizar os efeitos de crises externas. Uma crise, de fato, no Brasil custou menos do que para a maioria dos outros países, principalmente os membros do G20. Né? A razão foi exatamente a maior resistência do país por causa das reservas, por causa da trajetória da dívida pública cadente, por causa da possibilidade de aplicação de medidas anticíclicas, não só monetárias, de liquidez, de empréstimo de reservas e também de estímulos fiscais. Né? Portanto, isso fez com que o custo final, inclusive dos estímulos fiscais, fosse menor do que os outros países. Henrique Meirelles foi muito questionado durante a audiência sobre a atuação do Banco Central no caso do Banco Pan-Americano. Controlada pelo grupo do empresário Silvio Santos, a instituição enfrentou problemas contábeis e precisou passar por uma recapitalização de 2,5 bilhões de reais. Os parlamentares criticaram o fato de a Caixa Econômica não ter identificado as irregularidades antes de fazer a compra de 49% do controle do Pan-Americano no final do ano passado. A Caixa Econômica Federal comprou parte desse banco há menos de um ano. Quando o senhor fez a fiscalização pelo Banco Central, o senhor detectou rapidamente, o Banco Central do Brasil detectou que existiam algumas inconsistências. Quando a Caixa Econômica foi comprar parte do banco, não existia, não foi consultado, isso não passa, ou não foi consultado o nosso Banco Central, ou foi feito um assunto comercial entre os dois, para que depois a Caixa Econômica tivesse consciência que tinha comprado, mas não tinha a consistência que se pensava que tinha. Meirelles afirmou que o Banco Central agiu dentro dos prazos e das atribuições que tem. Disse que não cabe ao BC fazer auditorias para garantir operações entre bancos que atuam no mercado e que importante é o fato de a recomposição do Pan-Americano não ter envolvido gasto de recursos públicos nem causado prejuízo aos clientes. Meirelles afirmou ainda que o Banco Central está investigando quem são os responsáveis pela irregularidade. Falhou a estrutura de controle da instituição. Toda a estrutura de controle falhou, óbvio, apareceu o problema. Agora, o que falhou exatamente, daí nós entramos na terceira fase do processo. Eu descrevi a fase que a lei chama de preventiva, né? A fase que foi a fase que foi cumprida. Caso esta fase preventiva não seja cumprida, nós entramos na fase de saneamento, né? E tem a terceira, que é a fase punitiva, investigativa. E é isso que o Banco Central está engajado agora. O Banco Central está com processos administrativos abertos que vai estar analisando todo esse conjunto de fatores.